vivida, transformada, em nome de Jesus em nós. Gálatas 2, no versículo... Gálatas 2, versículo 18. Diz assim: porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Muito conhecida essa passagem. Eu quero fazer uma oração, apesar que o pastor já orou, mas vamos orar. Feche seus olhos. Eu peço que em nome de Jesus, Senhor, me conduza. Me conduza, Jesus, porque sem o teu Espírito é tudo vazio, é tudo vago, é só alguém falando e não é uma palestra, não é só conhecimento, mas a tua palavra precisa vir com transformação. A tua palavra, papai, venha nos atingir, Jesus, nos transformando e nos resgatando de nós mesmos. Espírito Santo de Deus, eu te peço, fique à vontade em nosso meio, porque estamos aqui, porque somos sedentos por mais de ti, queremos ouvir a tua voz. Então usa, Senhor, esse instrumento que sou eu, porque não sou nada mais que isso, só sou o teu instrumento. Se for para fazer outra coisa, Jesus, sem a tua presença eu não consigo, e se for para ser o seu instrumento, sem a tua presença eu não consigo. É tudo para ti. Abre esses corações, papai. Oh, Espírito Santo, toda trava, todo impedimento espiritual, intelectual, tudo aquilo que venha criar barreiras, Senhor, em nome de Jesus, em vidas aqui, não tenha resistência, mas caia por terra em nome de Jesus, que não haja impedimentos, porque o Senhor é soberano e sabe e pode todas as coisas. Senhor, fique à vontade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém, igreja? Essa palavra o Senhor me confiou a compartilhar com vocês, conosco, conversar. Mas antes eu queria fazer uma retrospectiva. O que Paulo aqui está querendo dizer? Né? Esse contexto da história, Paulo está repreendendo a Pedro. E ele pega Pedro conversando numa roda com os gentios, se comportando como os gentios. E Paulo chega bem na hora, tipo assim, ops, alguém me pegou no pulo. Foi bem assim. E aí Paulo exorta Pedro, e exorta os discípulos, até Barnabé que está com ele. E Paulo exorta e fala assim, como você prega uma coisa e não vive isso? Como você ensina e se comporta diferente daquilo que você ensina? E aí Paulo dá o próprio exemplo dele, porque ele se diz morrer naquela cruz junto com Cristo para que ele vivesse nele. Então, quando a gente lê esse contexto, esse versículo é tão lindo. Logo, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Ótimo. E como assim? Vocês conhecem a história por trás disso tudo? Vou fazer uma retrospectiva bem rápida. Deus criou o mundo e tudo que nele há. Fez Adão, fez Eva. Adão, Eva, caiu, pecou. Só que o plano de Deus continuou. Ele gerou o seu próprio filho em carne para ensinar nessa terra. Porque Jesus não veio só para morrer numa cruz. Ele veio nos deixar os ensinamentos dele. Porque imagina só se Jesus viesse e morresse. Ok, e quem foi ele? Ele foi o mestre. Ele, além de ser o nosso Salvador, ele é o nosso mestre.
Então ele deixou os ensinamentos durante a caminhada dele nessa terra. E aí sim, isso ainda era pouco, porque nós tínhamos pecados, muitos pecados. E aí, sabe que Jesus me chama muita atenção, e uma vez no culto lá em casa até eu conversei sobre isso. Porque a gente lê e ouve falar de crente, a gente fala, esse Jesus é para aquele torto. Ah, Jesus resgata porque ele era bem torto, né? Ela tinha uma vida pecaminosa, ela era drogada, e Jesus não veio só para esses. Porque todos nós estávamos condenados. Todos nós. Você que fala que não peca, você que fala assim, não, mas eu sou tão bom, eu sou uma pessoa boa, eu faço bem. Tenho pecado. Eu acho que muita gente pensa desse jeito. Então, que não precisa desse Jesus crucificado. Por que eu preciso? Eu não sou torto desse jeito. Criei meus filhos, dei educação, sou uma boa pessoa. Isso aí é para aqueles tortos. Eu não preciso. Só que nós carregamos em nós a natureza pecaminosa de Adão. Porque nós somos descendentes dele. Então, nós já fomos gerados em pecado. Nós já nascemos com o pecado. Então, você não tem como dizer que não tem pecado, porque você já foi gerado com essa natureza adâmica. Então, quando esse sacrifício de Jesus naquela cruz, o perdão gerado através da graça de Jesus naquela cruz é para todos, com muitos pecados, com poucos pecados, se achando limpo ou se achando sujo, todos precisam da purificação desses pecados através desse sacrifício. Então receba isso que Paulo está orientando para você também, que pensa que eu acho que eu nem precisava desse Jesus que todos falam. A graça é para todos. A crucificação foi por todos. Não foi por pior somente, foi para todos. E aí, irmãos, Jesus morre naquela cruz e parece que tudo está acabado. Acabou. Ele ensinou, morreu, fomos perdoados. Não é só isso. Há mais. Existe mais. Eu peço que os irmãos abram lá em João 14. João 14, no versículo 16. Jesus reúne os discípulos e quer orientar os discípulos o que vai acontecer, a morte dele. Só que Jesus morre e não nos abandona. Ele nos deixa alguém que nos consola. É conhecido como um consolador, mas hoje o que o Espírito Santo trouxe para a gente é uma face de Jesus como nosso guia, como nosso condutor. Já sabemos que Ele é Salvador, que Ele perdoa, já sabemos de tudo isso. Mas hoje eu tenho uma pergunta para cada um de vocês. Quem tem conduzido a vida de vocês? Quem tem sido o motorista da vida de vocês? Sabe, enquanto o Senhor ministrou um dia isso no meu coração, Ele me mostrou como se nós fôssemos, desculpa, grosso modo assim de falar, porque vocês são preciosos. Não são só isso que eu vou dizer, mas a grosso modo, como um automóvel. Eu e você precisamos ser conduzidos por um motorista. Eu e você não podemos nos conduzir. Porque um automóvel sem um condutor, ele vai bater. Ele vai passar em buraco ou nem vai sair do lugar. Ele vai machucar pessoas que estão dentro dele. Se nós colocarmos no lugar que é do condutor, nós vamos fracassar
Então, se imagine um automóvel. Eu falo para Jesus que eu sou um calhambeque. Falo, Jesus, então, use o seu calhambeque. Eu não sei que automóvel que vocês se imaginam nas mãos de Jesus. Mas se imagine um automóvel. E se imagine que você precisa de alguém te conduzindo. É isso, lá naquele sacrifício da cruz. E é isso que Jesus vem conversar com os seus discípulos nessa passagem. Dizer para eles que eles precisariam de um guia. Que eles precisariam ser conduzidos. Porque Jesus sabia que sem o Espírito Santo ia dar mal. Ia dar muito mal. Só que muitas vezes, eu e acredito que vocês, quer fazer o papel do motorista e pula pro volante. Ah, agora eu vou dar uma desviadinha para cá, pego esse atalho aqui, porque Jesus está demorando demais para fazer isso. E eu tenho pressa, as pessoas estão olhando, as pessoas estão vendo, fulano espera, ciclano espera. Eu vou dar uma aceleradinha também. E pega o volantinho e desvia. Só que nós somos só o carro. Nós não somos os condutores. O fracasso de querermos ser o que Jesus deixou para nós, que é o Consolador, o nosso guia, o fracasso é garantido. Vamos nos ferir. Vamos passar em buraco. Vai furar pneu. Vai estragar escapamento, ou sei lá, que eu não entendo muito bem disso, mas vai estragar tudo. Porque eu sei que meu marido me cobra. Passa devagar esse buraco, anda devagar. Então eu imagino que faz um estrago grande, né? E quando eu ando lá na área rural, que depois ele pega o carro, ele fala assim para mim, certeza que acelerou. Tô ouvindo barulho. Não, amor, um dia ainda eu vou filmar para ele ver, eu andando bem devagarzinho. Amém. Mas quem entende de carro sabe como danifica um carro andar descontroladamente. Então, lembre-se, irmãos, somos um automóvel. Amém? Eu poderia falar aqui que nós somos o barco e pegamos a passagem de Jesus em que ele conduz o barco, mas vamos agir modernamente aqui. Somos um automóvel, conduzidos pelo nosso guia. João 14, versículo 16, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre, sempre, sempre e sempre convosco. Então, o condutor está no nosso automóvel se nós deixarmos para sempre. Se nós não retirar ele e falar assim, agora deixa, que desse jeito eu não estou gostando, Pai. Desse jeito que o Senhor faz, não estou gostando. Deixa que eu dirijo um pouco. 17. O Espírito da verdade. O Espírito da verdade. É Espírito da mentira? A palavra do Senhor fala que o pai da mentira é o diabo. E ele fala aquilo que provém dele, porque ele é a própria mentira. Então, nós somos filhos de Deus. Nós temos o Espírito da verdade. Então, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Esse Espírito. Pula agora, meus irmãos, lá para o 23. Se alguém me ama, Jesus respondeu, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. É uma promessa que Jesus deixou, isso já aconteceu. Isso não está para acontecer. Jesus reuniu os discípulos e foi consolar eles, falar, eu vou partir, mas não fica triste, porque eu vou deixar alguém, meu Pai vai enviar outro consolador, quer dizer, Jesus já era o consolador, mas teve que ser sacrificado por nós. E ele enviará outro que estará com vocês para sempre, fazendo morada. Lá em João 16, também, ai gente, eu gosto de ler a Bíblia, vamos lá.
16, 13, fala assim: quando vier, porém, o Espírito ele vos a toda verdade. Precisamos entender a gravidade de não deixar esse Espírito da verdade nos governar. A vida de Deus em nós precisa ser manifesta não só em palavras. A palavra de Deus fala assim que o Espírito que habita, que vive, precisa também andar, caminhar conosco. Em todo tempo, não só em momentos. Não é uma roupa que a gente tira e fala assim: hoje eu não quero, agora eu quero. Agora eu quero o Espírito. Não, agora eu não quero. Agora eu quero fazer o que eu quero. Não, é para sempre. Vai bater o carro, vai se ralar toda, vai se machucar, vai ferir pessoas que estão com você por causa de tomar o volante das mãos do nosso guia, que é o Senhor. Mais um pouco. 1 Samuel. Agora eu queria dar exemplo de quem permitiu ser guiado e obedecer essa direção. Temos 2 homens que eu vou citar, mas tem mais na Bíblia. Mas eu quero citar a vida de um muito conhecido. E conhecido como uma pessoa má. Mas se você lê essa história, você vê que não é bem assim. 1 Samuel, capítulo 8, começa. Eu vou contar por cima, não vou ler tudo, senão é muita coisa. Há um homem, nesse tempo, que era juiz, sacerdote, e cuidava do povo de Israel, que se chamava Samuel. Não existia rei. As outras terras vizinhas existia já o governo de um rei. Mas nessa terra ainda não existia. Estamos falando no ano de 1100 antes de Cristo. Uma história bem antiga, porém de muito, como que eu vou dizer? Muito... Ai, sumiu a palavra, Jesus. Aprendizado, de muito conhecimento. Então vamos aprender. E aquele povo chegou para Samuel. Samuel tinha 2 filhos. E aquele povo disse assim: nós queremos um rei. Porque todas as terras vizinhas têm rei. E nós também queremos um rei. Você tem 2 filhos aí torto. Vou traduzir, tá? Não está escrito assim, tá, gente? 2 filhos que não acreditam no que você acredita. Que não pode seguir o que você está fazendo conosco, né? Samuel cuidava daquele povo. E o povo falou para ele: então, arruma para nós um rei. Você já está velho. E nós precisamos de alguém para cuidar de nós. Então, arruma um rei. Os filhos de Samuel não viviam na palavra, eram juízes e não tinham como continuar o legado de Samuel. Uma das falhas grandes de Samuel, né? Porém, não é isso, né? E aí Samuel fica triste e vai falar com Deus. Fala: Deus, tudo que eu fiz para esse povo, eles não querem mais eu. Estão dispensando eu e quer um rei. E Deus fala assim para Samuel, isso tudo no capítulo 8. Pois arrume o rei que eles tanto querem. Eu já preparei. Deus ouviu quando o povo falou para Samuel. Deus já sabia. Esperou Samuel falar e Deus falou assim para ele: não, pode arrumar. Só que explica para eles o quanto eles vão sofrer na mão de um rei. Eles vão precisar trabalhar para esse rei, doar parte das terras para o rei. Os seus filhos vão ser como que escravos, vão trabalhar para esse rei. Eles vão ter que dar parte do dinheiro deles para esse rei. Explica para eles que eles vão sofrer. E Samuel foi lá e falou para o povo. E o povo falou: não interessa, nós quer. Nós quer um rei, porque as outras nações têm rei e nós quer também. Vocês estão entendendo? E aí, Samuel chega então, Deus fala assim, explica, no capítulo 9, Deus explica assim para Samuel: ó, você vai em tal lugar, que vai aparecer um homem que está procurando uma jumenta, procurando umas ovelhas, então você vai até lá, e esse é o homem que eu escolhi para ser rei.
E aí lá no capítulo 10, Samuel unge a Saul rei de Israel. Estamos falando de quem? De Saul. Saul, quem era Saul? Saul era da tribo de Benjamim, uma das 12 tribos de Israel. Só que ele era bem de vida. A Bíblia fala que os pais, eles tinham uma estrutura boa. E essa tribo de Benjamim, eles eram conhecidos por ser valentes, guerreiros, especialistas em arcos, sabe, em flecha. Então, eram bons guerreiros. E Deus escolheu Saul. Quem escolheu Saul? Deus. Não foi o povo, foi Deus. E aí, Deus faz um encontro de Saul com Samuel, e Samuel fala para Saul, né, que ele iria ser ungido rei. E lá no capítulo 9, versículo 21, fala assim: então respondeu Saul, depois que Samuel falou para ele: porventura, eu não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Saul se sentia um nada para ser escolhido para isso que Samuel falou para ele. E ele não se sentia capaz de ser. Mas não era sobre Saul. Era sobre o guia dele, o condutor dele. É sobre o Espírito de Deus que iria habitar nele. Mas ele não sabia ainda. E é assim com a gente. Quando Deus faz uma promessa para a gente, e a gente fala, imagina, não consigo. E não é, porque não é sobre nós, é sobre Ele. É Ele que guia, é Ele que conduz, é Ele que faz, se nós deixarmos. Capítulo 10. Samuel unge a Saul. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça. E o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Saul já foi ungido rei. Só que tem mais. Aquilo que lemos sobre a conversa que foi dada por Jesus, aqui já aconteceu também. O Espírito, versículo 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti. Apossará de ti. E profetizarás com eles, com os profetas que estavam lá. E tu serás mudado em outro homem. Não era Saul mais. Não era aquele benjamita que se achava incapaz. Ele ia receber algo da parte de Deus. Deus o escolheu, não era porque ele era bom. Não. Não é porque ele era valente de uma tribo valente, não. Mas Deus escolheu e capacitou Saul. Saul, como um automóvel, estava lá. E o Espírito de Deus se apossou dele. Lá no versículo 9, fala assim, 10, 9. Sucedeu, pois, que virando-se ele para se despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Versículo 10. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Pois é, um guerreiro esquecido lá no meio foi escolhido como rei e foi cheio do Espírito de Deus. Ele começou a profetizar, até profeta ele virou. Depois, se vocês continuarem lendo essa história, o povo que via ele falava assim, mãe, não é Saul, o benjamita? Ele está profetizando? Oxi, sim. Não é assim que os outros vê às vezes, ou a gente vê alguém e fala, mas era fulano, o louco, mas agora está assim? Pois é, não é fulano que fez, é o Espírito Santo do Senhor, é tudo ele, não é na força dele. Saul não seria capaz de governar essa nação. Saul não seria capaz de fazer o tanto que ele fez, um bom tempo, sem a presença desse Espírito. Só que Saul foi fracassando no meio do caminho.
Ele recebeu a presença do Espírito de Deus? Ele foi um profeta? Só que no meio do caminho, ele ganhava batalhas, vencia todas as batalhas. No meio do caminho, acredito eu, que ele pensou que era ele mesmo. Sou poderoso. Ó, olha o que eu estou fazendo com o povo inimigo. Estou destruindo tudo. E catou o volante dele. Falou, agora eu dou conta. Agora, ó. Alguém se assemelha? Eu me assemelho direto, gente. A gente tenta fazer isso. Aí o Espírito Santo vem e fala, opa. Não. Por isso a sensibilidade de nós ouvirmos. A hora que você relar no volantinho para dirigir sua vida, você não. Não sou eu, Jesus, que tem que dirigir. Não sou eu que viro para cá. Não sou eu que corrijo isso. Não sou eu que mudo isso. É o Senhor. É o Senhor. Você não tem poder de mudar ninguém. Eu não tenho poder de mudar ninguém. Mas o Espírito Santo de Deus tem poder. Ele tem poder de mudar, se você permitir ser guiada e dirigida por Ele. Aí, capítulo 11. Saul vence os amonitas, aí é vitória. Aí, capítulo 12. Samuel entrega o seu cargo. Aí é até triste de ler essa história. Que aí Samuel fala, continuem no caminho do Senhor. Não se desvie. Né? Eu estou saindo, mas continua firme. E aí no 13, a guerra também dos filisteus. E é nesse capítulo 13, Dudinha, fazendo um favor. Lá no versículo 13 também, 13. Aqui tem uma causa, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas a maioria sabe. Naquele tempo eram feitos sacrifícios de animais. Tanto para agradecer, como para conseguir algo. Só que quem podia fazer esse sacrifício era um sacerdote. Não era qualquer pessoa. Não é assim, eu vou lá, vou matar. Não, era um sacerdote. E a batalha que Saul enfrentou, precisava esperar 7 dias para Samuel, que era o sacerdote, fazer esse sacrifício. E aí foi a primeira falha de Saul. Eu vejo como a primeira falha. Ele toma o lugar do sacerdote. Ele toma o lugar que não era dele. Por desespero. Eu e você, quantas e quantas vezes, na hora do desespero, na hora do aperto, na hora do medo, na hora da dor, na hora da decepção, a gente quer tomar um lugar que não é nosso, o de motorista. E não é o nosso lugar. Samuel 13. Conta assim, eu vou começar antes, Dudinha. Vou começar para entender, para ficar mais certinha a história. Versículo 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. E não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando. O povo foi indo embora. E Saul começou a se desesperar de ver o povo embora. Falou, meu Deus, porque ele era o rei todo-poderoso. Como que o povo vai embora sem o sacrifício? Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Era para Saul fazer? Saul era rei, era guerreiro. Ele não era sacerdote. A lei de Deus era clara. A lei era para um sacerdote fazer o sacrifício. E nesse tempo nós estávamos no tempo da lei mesmo. Mal acabara de ele oferecer o sacrifício, e eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então imagine, ele acabou de fazer o sacrifício, matou os animais, me chega Samuel para fazer o sacrifício. Cada um no seu papel. Cada um fazendo o que era para ser feito. Samuel perguntou, o que fizeste? E respondeu Saul,
vendo que o povo ia se espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já se tinham ajuntado a Miemás, eu disse comigo mesmo: agora descerão os filisteus contra mim e a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. E o Espírito Santo falou tanto comigo para falarmos sobre isso. As circunstâncias ao nosso redor, muitas das vezes vão nos fazer entrar em desespero. E aí nós tomamos medidas, decisões, escolhas que não eram para ser nossas, mas do Pai ou de outra pessoa. Aqui nesse caso, quem era para fazer era Samuel, o sacerdote. Aqui ele já desobedeceu. Nos tempos de hoje, a gente fala isso, fala assim, mas é só isso? Não foi uma coisa tão ruim assim, né, para Deus. Mas naquele tempo, meus irmãos, e as coisas de Deus acertam. O que ele fala é sim, sim, não, não. Isso você pode, isso você não pode. Isso não é bom para você, isso é bom para você. Isso eu quero, isso eu não quero. Deus nunca deixa dúvidas para nós. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente. Você agiu errado em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor, olha só esse final do versículo. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Ali Deus já não ia ser para sempre mais o reinado dele. Mas só por uma desobediência? Sim. Porque ele pegou o volante que não era dele. E aí disse, já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si, olha só, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre todo o povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Deus, conforme a atitude de Samuel de desobediência àquela ordem, já escolheu Davi. Assim. Porque a obra do Senhor é desse jeito. Não para. Não é nós, é Ele. É tudo sobre Ele. E aí, irmãos, continua a história, as lutas, né? Tudo isso, a desobediência de Saul, no capítulo 15. Essa aqui é a conclusão da desobediência de Saul. Existe um versículo na palavra do Senhor, se eu não me engano, em Gálatas, que fala assim que a rebelião, é Gálatas? A rebelião é como um pecado de feitiçaria. O que é rebelião? O que é um filho rebelde? Um filho que não obedece. Então, rebelião, quando nós não obedecemos a Deus, nós somos rebeldes. E é tão quanto perigoso quanto uma feitiçaria, o pecado. No capítulo 15, há uma ordem de Deus. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Olha, irmãos, prestem muita atenção. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu castigarei Ameleque pelo que ele fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Deus estava falando assim, através de Samuel para Saul: eu vou castigar o povo que foi contra nós. Então vocês vão e mate tudo. Naquele tempo, tá, irmãos? É aquele tempo de guerra, tá? De lutas. E foi uma ordem do pai. Mate tudo, crianças, animais. Não quero que traga nada. Vai, pois, agora, versículo 3. E fere a Amaleque,
e destrói totalmente tudo o que tiver, e nada lhe poupes. E aí Saul convocou o povo para ir a essa batalha. No versículo 9, e Saul e o povo pouparam Agag, o rei, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. As coisas ruins eles desfizeram, mas o rei e os melhores do gado e da ovelha eles guardaram e trouxeram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de ter constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e toda noite ele clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul. Samuel chegou a Saul e disse: bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Saul todo orgulhoso. Fiz tudo o que o Senhor mandou. Venci a guerra. Então disse Samuel: que balido, pois de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço. A mentira dele. Samuel falou assim: mas então que barulho que é esse que eu estou ouvindo? Se você matou tudo. Da onde veio? E respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para sacrificar ao Senhor o teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: fala. E prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Samuel estava querendo dizer para Saul: você lembra quem você era? Antes de Deus te escolher? Você lembra de onde ele te tirou? Você lembra que foi ele que te capacitou? Lembra que a unção que você tem não veio de você, mas foi do próprio Deus? Você lembra que você não tem poder nenhum se não for a presença de Deus? Somos só um calhambeque. Sem a presença de Deus ainda nós nem anda direito. Aleluia. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Gente, pensa comigo. Tem tanta coisa que a gente pensa que é boa e que a gente está fazendo para Deus e que é bom. Mas não era para a gente fazer. Não era a ordem de Deus. Aqui foi isso a história. Saul e aquele povo guardou as melhores coisas para sacrificar a Deus. É bom. Mas a ordem de Deus não era essa. Mata tudo. Deus não pediu sacrifício. Muitas vezes, nós pecamos contra Deus querendo fazer o que não era para a gente fazer, mesmo que seja bom. Mesmo que seja aparentemente parecendo da vontade de Deus. A necessidade de estarmos sendo guiados e dirigidos por nosso guia Espírito Santo é essa. Para não acabarmos errando, fazendo o que parece ser bom, mas não era da vontade do Pai. Eu não vejo Saul aqui como um homem mau. Eu não vejo. Poxa, só pegou os animalzinhos e ia lá dar para Deus. Não parece uma coisa ruim se a ordem não tivesse sido ao contrário. Então disse Saul a Samuel:
Pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe o Agag, o rei de Amaleque, os amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição para oferecer ao Senhor, o teu Deus, em Gilgal. 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto a que se obedeça a sua palavra? Aleluia. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Às vezes nós fazemos tanto sacrifício, e aí Deus olha para a gente e fala: não precisava de nada disso. Essa não foi a ordem que eu dei. É aqui que fala mesmo, é o versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Aqui finalizou o decreto mesmo de Deus. Primeiro ele fez o papel de sacerdote, que não era para ele. E depois ele desobedeceu. Mais outra ordem de Deus. Deus não queria os sacrifícios de Saul e nem daquele povo. Deus queria a obediência de Saul. Deus não se alegra tanto com os nossos sacrifícios quanto com a nossa obediência. Ele ama quando oramos, Ele ama quando jejuamos. Ele ama quando ouvimos a palavra, Ele ama quando estamos ouvindo louvores, Ele ama quando ajudamos uma pessoa. Mas obedecer a fazer todas essas coisas debaixo do querer dele alegra muito mais o coração dele, e não corremos o risco de desobedecer uma ordem dele. Essa história é bem triste, eu acho, porque Saul foi escolhido por ele, assim como eu e você que está aqui. Não fomos escolhidos para ser rei, mas fomos escolhidos para ser filho do rei, do grande rei. Recebemos também a presença do Espírito em nós. Se você um dia falou sim para Jesus, se você rendeu a sua vida a Ele, você pense que você morreu com Ele naquela cruz, naquele sacrifício. Você também se renunciou para que Ele viva e habite em você. O que lemos em Gálatas 2:20. O sacrifício não foi à toa. Você não está aqui à toa. Você não está ouvindo essa palavra de confronto à toa. Deus quer nos ensinar para não sermos filhos rebeldes, filhos desobedientes, filhos que querem fazer a própria vontade, filhos que têm os seus próprios desejos. E enquanto eu escrevia o tema da passagem, que até o pastor perguntou, e era: quem é o teu condutor, ou quem tem sido o teu condutor? Porque talvez um dia, assim como Saul, o seu condutor foi o Espírito de Deus. Mas no meio da trajetória, talvez você quis fazer a sua vontade. E quis fazer as suas escolhas, porque você, afinal de contas, tem as suas vontades. Só que nós morremos com Ele naquela cruz. Quando diz que Ele se entregou em nosso lugar, na verdade, meus irmãos, aquela natureza caída e pecaminosa de Adão, nós já estávamos mortos. Nós estávamos mortos. Nós recebemos a vida de Deus através daquela cruz. Então estávamos mortos com Jesus naquela cruz. E esse sacrifício de graça que Ele nos deu
que é de graça, mas automaticamente, se você recebeu, você vai querer devolver com a sua própria vida? Esse sacrifício gera vida em nós. É para isso que ele morreu. É para isso que Jesus morreu. É para te enviar e me enviar o Consolador como ele enviou. Não se dispersem. Espírito Santo de Deus, fique à vontade aqui, Senhor. Toda dispersação, Senhor, não venha nos dispersar, Senhor, mas fixe, Senhor, os nossos olhos, os nossos corações no Senhor, papai, na tua palavra. Em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aí aquele sacrifício, irmãos, é o que Paulo falou em Gálatas, que já não vivo mais eu, mas Cristo precisa viver em mim e em você. Saul, a continuidade dessa história é muito triste, porque ele acaba depois procurando uma vidente no capítulo 28, sendo que naquele tempo ele mesmo decretou as videntes todas serem mortas, porque era contra a ordem de Deus. E ele tão desesperado, ele foi atrás. O desespero nos faz errar. O desespero. Não sei se alguém aqui já sofreu acidente de carro, ou bateu alguma vez, ou bateram um carro de vocês, mas na hora que vem algo contra o nosso carro, a gente entra em desespero. E não sabe nem o que fazer direito, né? O reflexo tem que ser rápido. Mas não cabe a nós nos desesperar. Porque o nosso condutor não é nós mesmos. Precisa ser Ele. Precisa ser Cristo. Precisa ser o Espírito Santo. Saul se perdeu no meio do caminho. E o pior de se perder, a palavra vem dizer que o Espírito se retirou dele. Pior morte que a carne é perder a presença do Espírito Santo. Saul estava vivo, mas estava vivendo como um morto-vivo, porque a presença de Deus já não estava nele. Eu e você, antes de sermos resgatados por aquela cruz, andávamos como mortos-vivos, pensando que estava vivo, mas não tinha vida, porque não tínhamos a vida de Deus. Recebemos a vida de Deus através dessa cruz. Aí ele enviou esse guia maravilhoso de João 14, de João 16, que nos conduz. Ele quis dizer para os seus discípulos em João 16 que ele estava indo, mas jamais ele deixaria eles sozinhos. E é assim, Jesus morreu naquela cruz, nos deu o privilégio de termos uma vida, e não simplesmente virou as costas e falou, agora se vira. Já morri por vocês. Faz agora o que vocês têm que fazer aí. Não. O Pai enviou esse nosso guia, que não nos deixa fracassar se nós permitirmos ser guiados por Ele. Todos os dias, as nossas tarefas diárias, nas coisas que parecem ser tão normais, num convívio familiar, num convívio entre amigos, entre vizinhos, num trabalho. Oh, aleluia. Saul começa a perseguir Davi, porque Davi já é um escolhido. A palavra de Deus fala também aqui em 1 Samuel que o espírito se retirou de Saul e no lugar do Espírito de Deus, um espírito de tormenta veio sobre ele. A casa vazia, o carro sem condutor. Alguém vai conduzir. E se não formos nós mesmos que vamos quebrar a cara, algo maligno vem querer nos dirigir. Lembre-se, um automóvel precisa de alguém no volante.
Se eu e você somos o automóvel, não podemos estar no volante. Ou é Cristo, ou é o contrário disso. A única maneira de não quebrarmos e nos machucarmos mais do que nós já se machucamos, eu acredito que todos aqui já receberam mágoas, ressentimentos, feridas que talvez ainda possam estar abertas. Já ferimos, já machucamos muitas pessoas, mas ainda pode ser mais. Saul não só prejudicou a própria vida, mas ele prejudicou todo aquele povo que estava com ele lutando. Porque todos sabiam da ordem do pai. Todos seguiam o rei. Era um orgulho para eles ter um rei. Lembra que eu falei sobre a nossa condução quando não estamos no papel de carro e queremos dirigir, que nós acabamos ferindo outras pessoas. Nunca os seus erros vão machucar somente você. Sempre você vai acabar ferindo outras pessoas próximas. Mas não é o fim. Foi o fim para Saul, mas para essa igreja, para nós não. Porque essa história o Senhor me trouxe como um alerta para nós. Quando, sabe, eu acho que a parte mais triste é quando o Espírito de Deus se retira e o espírito maligno da parte de Deus toma. Da parte de Deus toma Saul. E eu acho muito triste. E ele começa a perseguir Davi. E ele persegue Davi, ele tenta matar Davi várias vezes. E não consegue. E depois dele consultar essa médium, né? Cada versão fala uma palavra. E ele sabe que não tinha mais futuro para ele. Sabe por que ele foi consultar essa médium? Ele fala que o Senhor não falava mais com ele. O desespero de novo. Ele afastou o Espírito de Deus dele. Não foi Deus que o abandonou. Foram as escolhas dele. Deus nunca vai virar as costas para nós se nós estivermos em obediência com Ele. Nunca, Ele nunca desampara o filho teu. Obediente. Somos nós com as nossas próprias vontades, com o nosso próprio ego, com a nossa própria vaidade. Não vale a pena. A morte de Saul, depois disso, diz que ele foi para uma batalha e ele vê todos os soldados dele morrendo. E ele se desespera. E ele fala: eu não quero ser morto pelo inimigo. E pediu para um soldado dele: enfia a espada em mim. Me mata, porque eu não posso ser morto por um inimigo. Eu não aceito. E o soldado se recusa. Então ele mesmo enfia a espada nele e tira a própria vida. Um homem que recebeu o Espírito de Deus, que foi escolhido, teve um final. Mas temos outra história. Lembra aquela recapitulação sobre a morte de Jesus, que não foi à toa? Ela nos deu uma capacitação. A morte de Jesus, com o seu presente da graça, que muitas pessoas até desvalorizam e acabam formando uma hipergraça, que é tudo oba-oba.
Então, Jesus chegou, agora eu errei, erro de novo, e erro de novo, e a graça me alcançou. Não. A graça é uma capacitadora. Como? Como, Paula? Lembra o que vocês receberam? O guia? O condutor do automóvel? É só assim que conseguiremos caminhar, prosseguir até os últimos dias. Sem essa capacitação da graça, fracassamos. Se abandonarmos a direção que já tem o Espírito Santo em nós, nós vamos fracassar. Só que essa igreja não é fracassada. Essa igreja é vencedora. Essa igreja está entendendo a palavra do Senhor hoje e sabe que necessita ser conduzida só por Ele, só pelo Espírito de Deus. Jesus disse assim: eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Ele não virou as costas, somente morreu. Ele nos deixou alguém para nos ajudar. E é uma pessoa, é o Espírito da verdade. Aquele que aniquila toda mentira, todo engano, todo fracasso. Tudo é revelado através do Espírito da verdade. Ele direciona, ele vai abrindo caminho. E assim, enquanto o Senhor me mostrava um automóvel, eu pensava assim, é verdade, né, Pai? Porque quantas vezes a gente nem vê o que está lá na frente, um trânsito, um acidente, um buraco. O Senhor já viu. E é assim nas nossas vidas. Eu falei isso agora fisicamente, mas trazendo para o mundo espiritual, nós não vemos o que vai nos ferir amanhã ou hoje. E os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele vê, Ele ouve, Ele sabe tudo. Coisas que nós nem imaginamos que estão falando, que estão agindo. Tanto pessoas quanto no reino espiritual. Porque do mesmo jeito, irmãos, que existe uma reunião de santos aqui, adorando a Deus, existem reuniões que não adoram a Deus. Existe um mundo espiritual maligno que se reúnem para tramar contra os escolhidos do Pai. E nós só vencemos se tivermos com a direção do Espírito Santo. De outra forma, não. De outra forma, o espírito maligno vem. A casa vazia é habitada por alguém. O automóvel sem alguém na direção. Alguém vai tomar a direção. Alguém precisa nos conduzir. Agora vamos falar do outro homem. Vamos começar, né? Sabe que há esperança? Atos, capítulo 8. Vamos lá. Vamos acordar, gente. Vamos ler para acordar. Já deu 9 horas? Oh, Jesus, é rapidinho, vou acabar. Vai acabar, tá, irmãos? Rapidinho. Eu me empolgo. Atos, capítulo 8. Não, vamos para o 9, Duda. Capítulo 9. Eu vou contar um contexto rapidinho para acelerar, tá? Aqui, todos conhecem o antigo Saulo. O antigo Saulo, que aí depois era Paulo. Saulo, perseguidor da igreja, matava os crentes, bababá, né? Todo mundo sabe dessa história. Um dia estava lá, caminhando para ir perseguir o povo de Deus, para matar o povo de Deus, e algo aconteceu. Ele também foi encontrado. Ele também foi resgatado. Não importando o passado dele. Não.
Jesus o encontrou sem olhar para quem Paulo era, mas para quem ele queria fazer de Paulo. Capítulo 9 fala assim. Ai, Jesus. Versículo 15, Dudinha. Quando Paulo é resgatado, ele fica cego, todos sabem, né? E aí Deus orienta a Ananias ir lá e orar por Paulo. E Ananias ficou com medo. Falou, como assim? Esse tal de Saulo aí, ele persegue, mata todo mundo, eu vou lá, vai me matar também. Aí no versículo 15, o Senhor fala assim, mas o Senhor lhe disse, ó o Senhor falando para Ananias, que Ananias estava com medo. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Só faltou ele falar um automóvel. Porque é como se fosse um instrumento. É isso que nós somos. É isso que Paulo se permitiu ser. Escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou. Já chamou ele de irmão. Acho que já profetizou, mas ele estava com medo, né? A saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que te recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Alguma semelhança de história? Sim. Coincidentemente ou não, Paulo também era da tribo de Benjamim. Coincidentemente ou não, Paulo também não se achava merecedor, como Saul. Histórias diferentes. Tanto o começo, Saul não perseguia o povo, né? Saul era um guerreiro, Saulo era perseguidor da igreja. Um escolheu pegar o volante, porque se achou bom o suficiente. Paulo nunca ouvi tudo que eu li do Paulo. Tem, pastor, alguma coisa? Que ele pegou o volante da vida dele e falou, não, eu não vou obedecer agora não, pelo contrário. Paulo, em todo o tempo, ele fala, se Deus permitir, se Deus abrir a porta, se Deus conceder. E aí as circunstâncias que a gente falou sobre Saul ter sido pressionado, assim como eu e você às vezes somos pressionados pela mágoa, por alguém nos ferindo, pelas circunstâncias ao nosso redor, e aí a gente acaba se apavorando e tomando atitude de motorista. Paulo não. Paulo estava preso. Paulo foi chicoteado. Paulo sofreu. E mesmo em meio a todo esse quadro de dor, ele nunca abriu mão de obedecer a Deus. Irmãos, servir a Cristo não é viver as suas vontades. Me desculpe. Se você quer servir a Cristo e fazer a sua própria vontade, na verdade você vai nadar e morrer na praia. Servir a Cristo é entender que você receber essa presença dele, você precisa permitir que ele te conduza para sempre, como João em 14. Para sempre. Ah, Paula, mas e daí se me traírem? Paulo, no final da vida dele, ele escreve uma carta e ele fala que ele estava sozinho. O único que sobrou foi Lucas. Todos me abandonaram, ele fala. Mas eu sigo firme. E ao final, quando ele escreve para Timóteo, o que ele fala? Lutei o bom combate. Na verdade, ele já estava preparado para ser recolhido por Deus. Paulo foi decapitado em Roma, morto por Cristo.
Servir a Cristo é renunciar muitas vezes à sua própria felicidade. E você vai dizer, mas não, Cristo não quer que eu seja feliz, sim. Mas se você acha que a sua felicidade depende de algo que você, ser humano, carne, quer, Cristo sabe que não. A sua felicidade verdadeira nunca pode estar em pessoas ou em circunstâncias. E se tudo desmoronar, eu continuo adorando. E se me traírem, continuo adorando. E se me ferirem, Paulo, eu continuo adorando. E se eu perder o emprego, eu continuo adorando. E se Cristo falar não, eu continuo adorando. E se todos me abandonar, eu continuarei adorando. É esse o nosso pensamento. É esse o nosso sentimento. Como Paulo. Como Cristo. Aquele sacrifício dele não foi só para sermos resgatados, mas foi para abundarmos a graça dele através de nós, custe o que custar. Doa em ti, doa em mim o que doer. A renúncia do nosso eu, a renúncia do nosso volante, depende de mim e depende de você. Eu não posso falar para você, chega para lá, deixa Jesus. Não, você precisa entregar, falar, senta Jesus, me dirija, me conduza. Vamos orar, irmãos? Eu espero que o Espírito Santo de Deus possa ter falado a cada um de vocês aqui nessa noite. Que essa palavra de direção, de norte para a sua vida. Quando Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, é porque Ele sabe para onde nos levar, para onde nos conduzir, onde vai nos ferir, onde vão nos ferir, onde vai nos machucar. Você está preparado ou não está? É Ele que sabe. Eu costumo dizer, sabe, que o nosso Pai é como nós, uma criança que mal sabe andar e já quer uma bicicleta. Aí fica, pai, quero uma bicicleta. Pai, não sabe nem andar direito. E aí Deus olha e fala, tadinho, estou ensinando a andar agora. E já está pedindo uma bicicleta. E nós é assim, muitas das vezes. Filhos birrentos, que na verdade não querem abrir mão da própria vontade para obedecer à vontade do pai. Porque o pai sabe que se der uma bicicleta, você vai cair. E o pai sabe também, se te der o que você tanto tem pedido e que não é da vontade dele, você vai se ferir, vai se machucar. Tem coisas que você pede para Deus e não entende porque Deus está negando. Ele diz que não está preparado. Há um preparo. A gente não nasce falando. A gente não nasce andando. E assim como uma criança precisa nascer de novo, nós, através da cruz, quando Jesus conversa com Nicodemos, ele fala, assim como uma criança, precisa nascer de novo. É um nascimento novo. É o Espírito Santo nascendo em nós e nos conduzindo.